Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia que é um presente que o Senhor nos dá. Abençoa-nos, protege-nos e ampara-nos hoje. Que a Tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco, agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje nas palavras de Marcos capítulo 1, versículos 9 a 15, pulando um pouquinho a sequência que nós estamos vendo de Mateus, mas que foi o evangelho de ontem e que é muito importante para nós, onde diz assim: nessa ocasião Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já foi em um circo? Você gosta de circo? Você lembra da última vez que você esteve em um circo? Qual a parte da apresentação que você mais gostou? Dos palhaços? Daquele pessoal que fica com as motos naquele globo da morte? Dos trapezistas? Eu gosto de tudo isso, mas tem o mágico. O mágico no circo é fantástico. Como é que ele pode fazer coisas desaparecerem, sumirem assim no ar, sem a gente perceber? Tem mágico que já fez na televisão desaparecer avião. Lógico que a mágica é uma forma de enganar, de ludibriar a mente da gente para que nós não percebamos o truque, mas na verdade nada some, na verdade nada desaparece de uma hora para outra. Muitos hoje gostam de mágica também em sua vida. Eles gostam de solução de seus problemas, dificuldades e aflições de uma hora para outra de forma mágica, milagrosa. Pode ser um remédio milagroso ou uma bênção milagrosa, mas a realidade dura é que os problemas e dificuldades precisam ser enfrentados e exigem esforço, e a felicidade perfeita e eterna existe somente lá no céu. A realidade é que vivemos em tempos difíceis, são crises para todos os lados. É a Covid que veio sobre nós há um tempo atrás e matou muita gente, trouxe muitos danos para o mundo. E agora a dengue, que também está fazendo muita gente sofrer e alguns morrerem. Também tem a perda do emprego, uma doença, uma crise no casamento e na família. E são nessas horas difíceis em que estamos fragilizados que vêm as promessas milagrosas de desaparecimento mágico dos problemas sem esforço e sem luta. Adão e Eva lá no Jardim do Éden viviam em um ambiente de paz, tranquilidade, felicidade e eternidade. Tinham tudo o que precisavam para serem felizes e terem filhos que nunca iriam sofrer nenhum tipo de problema. Mas Satanás vem até eles e propõe um outro caminho aparentemente melhor, pois aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo Gênesis 3:6, era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável,
mas ela era proibida por Deus, que advertiu o ser humano para não comer dela, porque se comesse dela, ele morreria. Era o caminho fácil e desejável, mas errado e pecaminoso. Eles viviam no paraíso e trouxeram a desgraça do sofrimento e da morte eterna sobre toda a raça humana, como diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Jesus Cristo recebeu de Deus e aceitou a missão de salvar a humanidade perdida em pecados. E a salvação deveria passar pela cruz. Não havia um caminho mais fácil, não havia um caminho milagroso, não havia solução senão através da cruz. Marcos 1, 12 e 13 diz: E logo o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Os anjos serviam a Jesus porque ele foi tentado. Diferentemente de Mateus e Lucas, Marcos ele não tem o interesse de descrever as tentações. Ele tem o interesse da vitória de Jesus sobre as mesmas. Mas que as tentações foram terríveis, nós sabemos que foram. Jesus sabia muito bem o caminho que deveria seguir, o que deveria passar e como deveria proceder. A tentação de procurar um caminho mais fácil, de buscar os seus próprios interesses e não os de Deus, fazem parte da vida de Jesus, não só aqui neste primeiro momento, mas em todos os momentos da vida terrena dele. As tentações faziam parte de sua atividade consagrada ao propósito da salvação. Ele precisava dominar e vencer o diabo, ele precisava vencê-lo, e isso deveria passar pelo sofrimento da cruz. A tentação de Jesus no deserto é o início de sua luta contra o domínio de Satanás. É necessário que esta primeira batalha seja vencida pelo Salvador para que ele possa proclamar libertação aos cativos do pecado e pôr em liberdade os algemados pela morte no inferno, como diz Isaías 61:1. Não é Satanás que conduz Jesus ao deserto, mas o Espírito Santo que estava sobre ele. Não é Satanás que está no controle de Jesus, e sim Jesus que vai ao encontro de Satanás para vencê-lo eternamente aqui e depois, 3 anos depois, na cruz, quando diz: está consumado. A vitória foi realizada total e completamente. O ser humano está salvo porque Jesus pagou as suas culpas e sofreu o seu castigo, como diz Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Os anjos serviam Jesus porque ele foi tentado e venceu, e agora nós estamos salvos. Depois da tentação, do sofrimento, da fome, depois de passar pelo deserto das necessidades mais profundas que qualquer ser humano possa ter e vencer as piores tentações por caminhos mais fáceis, Jesus vence. E os anjos vieram e o serviram. Depois de todo o sofrimento na cruz e sua morte, os anjos vêm e abrem aquela pedra que estava na entrada da sepultura quando ele ressuscita, e ele vai sentar-se ao lado de Deus Pai para governar o mundo todo. Agora, estimado irmão e irmã, nós é que estamos neste mundo, e Jesus vem a nós neste início da quaresma, que é este período de 40 dias antes da Páscoa, onde nós olhamos para os nossos pecados, sim, que levaram Jesus à cruz, mas olhamos para a cruz de Cristo, onde nós encontramos o amor de Deus se mostrado de forma concreta, e encontramos ali a nossa salvação. A quaresma vem para nos dar uma mensagem, e essa mensagem está registrada em Marcos 1,15, quando Jesus diz para nós:
O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus venceu o diabo, o mundo, o pecado e o inferno. Ele carregou os nossos pecados e as nossas dívidas pagou na cruz. Ele nos salvou pelo seu sangue derramado na cruz. A salvação foi total e completamente realizada. Mas nós ainda estamos neste mundo. Ainda estamos no deserto da vida. Ainda somos tentados diariamente a buscarmos o caminho mais fácil, desviando-nos da vida consagrada, fiel, dedicada a Deus, sua palavra, oração e servindo a Deus na igreja com o melhor do que somos e temos. Ainda somos tentados a buscarmos a nossa felicidade em bens materiais e em coisas deste mundo. Ainda somos tentados a não termos tempo para Deus, sua palavra, oração e igreja. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor de vocês como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. A mensagem do próprio Jesus Cristo em Marcos para você e para mim hoje é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento é mudança de vida, evitando tudo que vai contra a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. Vencer as tentações, sabendo que nem tudo que é bom, agradável aos olhos e desejável é correto, é certo e dá felicidade eterna. Também é crer no Evangelho, mas não apenas dizer que crê em Cristo, mas vivenciar a palavra de Deus em sua vida. É buscar em primeiro lugar a Cristo na palavra, na oração, no servir a Cristo na igreja para salvar pessoas. É ser a luz do mundo e o sal da terra, ou, como dizia o apóstolo Paulo, o meu viver é Cristo. Estimado irmão e irmã na fé, os anjos serviam a Jesus porque ele foi tentado e venceu, e agora nós estamos salvos. Jesus passou pelo deserto, sofreu um monte, venceu as tentações do diabo e depois anjos vieram e o serviram. Jesus foi pendurado na cruz, sofreu inimagináveis sofrimentos em seu corpo e sua alma, pagando o castigo que era meu, que era seu, que era do mundo todo, mas venceu e hoje está ao lado direito do Pai. A vitória de Jesus é sua e é minha através da fé nele como nosso Senhor e Salvador. Tudo está pronto no céu para você e para mim. Por mim e por você, Jesus deu o presente da salvação e da vida eterna. Mas ainda caminhamos por esse deserto da vida. Não há caminho fácil, estimado irmão e irmã. O único jeito de nós alcançarmos o céu é permanecermos firmes na fé em Cristo, firmados na palavra de Deus, orando sempre e juntos da igreja, adorando e servindo a Deus. Jesus diz em Apocalipse 2,10: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor já venceu por nós. Nós recebemos de Ti de graça, por amor, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Que nós nos alegremos com a Tua vitória e que nós também estejamos dispostos, pela nossa fé, a vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Ti, uma vida de fidelidade, compromisso contigo, com a Tua palavra, com a oração, com a igreja, e que testemunhemos a nossa fé para este mundo. Ó Deus, que a Tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz, tanto nos bons momentos como nos maus momentos da vida. E que nós saibamos que neste caminho difícil da fé em Cristo, o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Permaneça conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.